Obrigada por participar da nossa aula. E muito obrigada, professor, por deixar eu e a outra Yasmin apresentar hoje. É um prazer, né, estar com vocês apresentando, queridas, tá? E agradecemos muito. Boa noite a todo mundo, prazer, meu nome é Yasmin. E aí eu e a outra Yasmin já fazer entrevista a Nelito de Oliveira. E aí, deixa eu só colocar aqui rapidinho, que minha internet está muito lenta e está travando um pouco para cá. Então, vamos começar apresentando quem é o escritor Anelito, quem é Anelito de Oliveira. Anelito nasceu no Sertão Mineiro, ele é doutor em literatura brasileira pela USP. Ele fez pós-doutorado em teoria literária pela Unicamp, é mestre e graduado em letras pela UFMG, é poeta, ficcionista, crítico, editor e também é professor de literaturas africanas. Ele publicou como autor, coautor, editor ou organizador dezenas de livros em diversos gêneros discursivos, além de trabalhos científicos, culturais e literários em periódicos brasileiros e estrangeiros. Agora eu vou passar a palavra para a Yasmin, que aí ela vai falar um pouco sobre alguns comentários que Anelito ele recebeu da sua obra. Então, a gente separou um comentário de diversas pessoas, né, importantes que dissertaram sobre o livro do Anelito. Eu separei um que é do João Almiro. Ele é romancista e membro da Academia Brasileira de Letras. E o comentário que ele fez sobre a obra é: na diversidade de sua produção, existem, contudo, fios condutores. Um deles é a desforra, que dá o título a este volume. Escrever como uma reparação, um acerto de contas para afrontar, para enfrentar o inimigo, para protestar e denunciar. Agora a Yasmin, a outra Yasmin, ela vai fazer a leitura do trecho do poema Condição Incerta, que a gente separou também. Eu peguei alguns trechos desse poema que eu achei, porque é um poema muito extenso, sabe, muito grande. Então eu peguei alguns trechos que eu achei interessante para poder recitar aqui o poema da Condição Incerta. Nunca sabemos onde estamos realmente. Nunca estamos apenas onde pensamos estar. Estar e pensar são realidades conflitantes. Estamos sempre além e aquém do pensamento. Estamos no Ocidente ou no Oriente. Estamos na Europa ou na África. As interrogações não nos redimem. Temos certeza que somos incertos. Agora, continuando, eu já queria logo lançar a minha primeira pergunta a Nelito, que é sobre o poema Escrevo contra a Minha Própria Letra. E o que me chamou a atenção aqui, foram duas coisas que me chamou a atenção nesse poema. Que a questão da palavra letra, ela está em maiúsculo, em letra de forma maiúsculo, e também a questão do estrangeiro, que eu fiquei nessa dúvida, assim, quem é que seria esse estrangeiro? Mas eu quero saber mais em relação à palavra letra, qual o significado ela tem, o que ela representa aqui nesse poema, porque quando você coloca essa letra, essa palavra em letra tipo, maiúscula, para você dar ênfase, como se ela tivesse alguma importância e para você dar esse destaque a essa palavra. Então, eu queria saber o que é que essa palavra ela representa, o que ela significa, enfim.
Eu quero mais manifestar meu agradecimento, agora que está gravando, né? Manifestar meu agradecimento a Guiomar pelo convite. Anelito, desculpa, você pode falar mais pertinho do microfone? Sim. Tá mais perto, tá meio dando ruído. Sim, melhorou um pouco agora? Dá para ouvir agora, Guiomar? Sim. Estão ouvindo? Sim. Sim, certo. Então, manifestar também, né, toda a minha satisfação em estar aqui no fórum, juntamente com vocês. Enfim, né, todas aqui presentes, todos, né, para mim, muita satisfação estar aqui. Sobre a sua pergunta, nesse poema, que é um dos poemas refugiados, né, é uma série de poemas chamada 19 Poemas Refugiados, né, que faz parte, então, agora, né, do livro Desforra, Poesia Desunida, 1988-2023. E é um livro que reúne aí, né, aquilo que, enfim, né, grande parte daquilo que produzi ao longo desse tempo, desses 35 anos, né? E esse poema, escrevo contra a minha própria letra, destaca a palavra letra, é um poema que traz muito daquilo que, ao longo da minha trajetória, tanto de criação, né, quanto a trajetória de pesquisa também, né, foi algo que me causou, assim, né, me despertou muito interesse, né, que é exatamente essa questão da letra, né? A questão da letra, no meu caso, assim, tem marcos, então, assim, né, que são teóricos, filosóficos, teológicos, antes de mais nada, né? A minha primeira referência é exatamente de Santo Agostinho, o seu tratado sobre o espírito e a letra, né? Nesse tratado, Agostinho diz que a letra mata e o espírito vivifica. Aí, séculos depois, né, muitos séculos depois, Lacan, o psicanalista, retomou essa questão num famoso ensaio, né, chamado A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão a partir de Freud. Né? Então, eu, na minha tese de doutoramento, que foi sobre Cruz e Souza, eu lidei exatamente com essa questão da letra, né? Esse percurso da letra, uma tese chamada O Clamor da Letra, não é? Que foi defendida, então, lá na USP em 2006. Não é? Mas, enfim, no caso desse poema em especial, é um ponto alto desse meu processo, assim, considerando que a letra é exatamente, no caso da reformulação de Lacan, o suporte material que o discurso empresta à linguagem, né, como ele diz. Né? Então, a problematização dele é muito importante, assim, e tem no seu centro exatamente a relação entre significante e significado. Ou seja, nesse algoritmo, né, estaria a síntese de toda a problemática da linguagem, segundo a problemática, segundo a perspectiva lacaniana, não é mesmo? Então, assim, é claro que, tirando toda essa dimensão aí teórico, filosófica, enfim, não é bem isso, né? No meu caso, embora eu tenha, claro, né, esse caminho pela formação acadêmica, teórica, crítica, etc., não é? Mas, na verdade, o meu gesto criativo é fundamentalmente intuitivo, não no sentido, assim, de algo ingênuo, não é? Na verdade, eu me percebo numa tradição de poetas críticos, não é? Então, que tem o seu marco, evidentemente, nos românticos alemães do século XIX, não é?
Então, eu não penso, é claro, que a poesia seja algo, quer dizer, o poema, e nem é o caso da poesia, mas o poema, para mim, é claro que é um caso de trabalho, e trabalho, antes de mais nada, na linguagem, não é? Então, quando eu jogo aí nesse poema, exatamente, com essa situação, com a questão da letra, antes de mais nada, a partir da minha experiência. É o poema em que eu digo que todo estrangeiro é um negro, né? Todo estrangeiro é um bicho, todo estrangeiro assusta, todo estrangeiro é um negro. E me lembro, assim, esses poemas todos foram escritos em Portugal em 2017, não é? E eles representam, assim, um ponto alto do meu processo, assim, desse processo conflituoso com a própria escrita. Eu me lembro que eu escrevi esse poema lá na estação Rato, na estação do metrô, não é? Então, eu escrevi muito a partir daquele olhar que nós experienciamos em contexto, nós, pessoas negras, né? Experienciamos por toda parte, mas de maneira muito especial em contexto europeu, que é aquele olhar de assombro das pessoas, aquele olhar de, enfim, por toda parte, é claro que o olhar enviesado, como Milton Santos chegou a dizer, não é? Que ser negro é ser objeto de um olhar enviesado por toda parte. Esse poema tenta dizer essa situação. Então, esse escrever contra a própria letra, escrever contra o meu próprio sentido de ser, não é? Escrevo contra todo um sentido já pré-estabelecido, né? E que vai transparecer, por exemplo, na tradição, assim, em termos bem, digamos que simplistas, simplórios, assim, né? Isso transparece, por exemplo, em toda a valorização que se dá à caligrafia bem realizada. É como se ela fosse a expressão, a manifestação de um ser harmonioso, de um ser perfeito, não é? E ela também é uma manifestação de um bem-estar na letra. O meu trabalho é marcado por um mal-estar na letra, não é? A letra, nesse sentido, é importante dizer que não se resume ao grafema, não é? Muito pelo contrário, a letra, não é, nesse sentido reformulado por Lacan, é até uma dimensão muito mais do fonema, né? É uma questão muito mais, é uma dimensão, diria, muito mais da foné do que do grafos, não é? Da escrita. Então, esse tensionamento que marca esse poema, ou seja, escrevo contra a minha própria letra, eu devo dizer que, antes de vir para cá, eu estava exatamente pensando que talvez essa pergunta viria, né? E que coincidência, então, né? Eu estava, há muito tempo eu não relia esse poema, só agora que eu selecionei, então, né? Outro dia, e, de fato, é um poema que me marca muito, né? Não por todo esse arcabouço, volto a dizer, assim, teórico, filosófico, nada disso, né? Mas pela experiência tal e qual, assim, não é? A minha experiência de existir mesmo, é isso que, afinal de contas, eu levo para a criação, aquilo que me perturba enquanto pessoa, não é? Enquanto, não é? Uma pessoa como as outras pessoas, né? Interessante você falou. Achei bem complexo, bem legal. Obrigada, viu? Agora eu vou passar a palavra para a outra assunto que eu também tenho uma pergunta a fazer. Bom, eu vou fazer minha pergunta antes de abrir o chat, né? A minha pergunta é relacionada ao poema A Totalidade Negra, que eu li, eu fiquei muito tocada, assim. Então, como a simbologia, né? Vou fazer a pergunta agora. Como a simbologia presente no poema A Totalidade Negra contribui para a discussão sobre ancestralidade e memória coletiva na experiência da negritude?
Yasmin, enfim, Yasmin 1, 2, né? 2. Isso. Muito obrigado pela pergunta. Eu só, se vocês me permitem, né, eu creio que, como muita gente que pode não ter lido, não sei se todo mundo leu os poemas, né? Talvez fosse interessante uma leitura do poema. Seria possível, Yasmin? Também o caso aí do Escrevo Contra a Minha Letra, né? Com certeza. Eu vou abrir ele aqui, então, antes. Porque todo mundo que está aqui conhece os poemas. Sim, todo mundo recebeu. Sim. Aí eu posso comentar tranquilamente, né? Não, se todos, né, todos tiveram acesso e tudo bem. A respeito, então, da totalidade negra, é um poema também, assim, né, que evidencia muito aí, não é, a questão étnico-racial, né? E eu diria que é um poema que traz muito do meu momento, assim, né, de realização desses poemas, da minha última fase, não é? Que é uma fase de desvanecimento, né? Eu diria que é uma fase de um desencantamento profundo, é uma fase de um autoenfrentamento, assim, em razão de muitas questões, né? Eu creio que o fato de eu ter uma trajetória muito marcada, assim, por uma vontade de perceber o processo histórico da maneira mais, digamos que, lúcida possível, né? Então, eu sempre me quis com os olhos muito abertos, assim, para o entorno, né? E eu acabei por chegar a essa compreensão que está aí em A Totalidade Negra, que é essa de que as coisas estão partindo, né? De que as coisas estão se perdendo, se soltando. Evidentemente que não falo só de um sujeito individual, falo, antes de mais nada, de uma coletividade que se vê já, digamos que, alheia, não é? Assim, forçosamente distanciada, não é? Em razão, especialmente, é claro, da virtualização do mundo, que veio, né, com a internet, não é? Então, esse poema trata exatamente da questão étnico-racial a partir desse mal-estar mesmo, né, desse desconforto do sujeito, né, num tempo em que já não há espaço, assim, já não há muita possibilidade de determinadas narrativas, e digo especialmente as narrativas dos vencidos mesmos, né, dos condenados assim da terra, como diria Fanon. Já não há muita possibilidade assim, não é, de vir ao caso, dessas narrativas virem ao caso, especialmente quando se trata da lírica, não é? Então, esse poema desenha, de certo modo, uma situação em que a lírica tenta expressar todo um desconforto, todo um mal-estar, não é, na civilização virtualizada, não é? Num tempo de deshistorizações, de políticas do esquecimento, não é? Que fazem parte, é claro, de toda essa ascensão fascista que temos por toda parte, não é? Então, esse poema tenta objetivar essa situação, assim, não é? Traz a questão colonial, não é? Quer dizer, o caos colonial, a questão do colonialismo, vem muito aí,
A própria questão da identidade negra é colocada nesse poema também, não é? De um modo muito crítico, não é? Eu realmente não vejo possibilidade de tratar da questão negra sem colocar em questão a própria comunidade negra, não é? Sem, assim, me ater às nossas tantas contradições, não é? Enfim, esse poema é, de certo modo, algo muito, assim, algo que tenta realmente dizer o que há hoje de indizível para mim no tempo presente, não é? Então, é essa experiência de tentar sempre, quer dizer, isso marca meu processo, claro, sempre esse desejo de dizer aquilo que não se pode dizer, não é? De tocar o indizível das coisas, não é? É isso que eu tento aí com a totalidade negra, não é? Entendi, muito obrigada pela resposta. Agora a gente está abrindo, né, o chat para as perguntas, e a primeira pergunta é da Paola. Olá, boa noite. Eu queria te parabenizar pelas respostas e também pelos poemas, assim, eu achei de uma beleza, sabe? Achei muito fortes e muito, assim, realmente, assim, sensíveis e sofisticados, sabe? Gostei demais, assim, de conhecer, né, esse livro, tá? Já conheci outros trabalhos seus e, sobretudo, esse livro. Vamos continuando, então, queridos. Obrigado. Tá ótimo. São os meninos que conduzem. A primeira pergunta é da Paola, então, ela vai falar agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Anelito. Eu li o poema Escrevo Contra a Minha Própria Letra e ele mexeu muito comigo. Você já iniciou um pouco respondendo a pergunta que eu tenho para fazer. Mas mesmo assim, eu gostaria de saber sobre o que você sentiu e como iniciou a escrita, tanto para trazer à tona a experiência da vida social preta, os conflitos identitários que a gente consegue sentir no poema, e dar voz ao que sempre busca silenciar. Então, eu gostaria um pouco de saber o que você sentiu e como foi o início dessa escrita. Muito obrigado. Enfim, né, antes de mais nada, eu percebo o ato de criação como um ato de autocompreensão. Num primeiro momento, né, é o meu desejo de me compreender, não é? Num segundo momento, para mim é um ato de compreensão. E aí, nesse ato de compreensão, é claro, entra todo o rol de questões, assim, não é? Contextuais. E aí, quando eu chego, não é, a toda essa série aí, não é, de poemas refugiados, 19 poemas refugiados, em que o próprio poema é a metáfora de um refugiado, né? Um refugiado é o quê? É uma apátrida, não é? Um refugiado é aquele, então, né, que vive uma situação, assim, de desamparo extremo, não é? E como, por toda parte, é claro, né, um número muito grande de refugiados, de pessoas negras, não é? De pessoas, inclusive, originárias de países africanos, pessoas que foram submetidas a uma experiência terrível, não é? De genocídios, de guerras, de tragédias, não é? Então,
ao trazer essa questão, em geral, nessa série, a questão dos refugiados, eu quis realmente aproximar o estatuto da poesia, né, do poema, aproximar o poema do próprio ser refugiado, né? Quer dizer, assim como o refugiado, que não tem lugar, que é escorraçado por toda parte, não é? O poema também não tem lugar na sociedade. Então, desde sempre, desde ao longo do meu processo, eu sempre entendi, não é, que não bastava e não basta escrever poesia, é preciso lutar pelo direito à poesia, não é? Quer dizer, claro, o direito à literatura, como diz Antônio Cândido, né, de um modo geral, não é? Mas o direito à poesia é algo que, de fato, assim, né, me parece muito mais difícil de se efetivar, porque é o direito a uma subjetividade radical, não é? É o direito a uma subjetividade muito libertária, não é? É o direito a uma subjetividade revolucionária, não é? Então, há toda essa complexidade, aí eu quis compartilhar, ao escolher esses poemas nesse livro, que é um livro com 774 páginas, não é? E eu realmente, assim, eu sempre, desde que foi lançado lá em 2023, eu sempre fui o primeiro, e sou o primeiro a dizer que esse livro não se coloca assim, ao contrário do que possa parecer, até não se coloca pelo viés da quantidade. Não é a quantidade nunca me interessou. Esse livro reúne 41 acontecimentos criativos, né? Poemas longos, série de poemas breves, enfim, né, experimentos, os mais diversos e tudo, ao longo de 35 anos, então, de dedicação. Então, enfim, eu estou viajando aqui na questão, mas, assim, indo, de novo, ao escrevo contra a minha própria letra, eu creio que esse seja um dos poemas, nessa série dos poemas refugiados, em que a questão é um acerto de contas do sujeito consigo mesmo, né? Então, eu nunca pensei, e nem penso, o gesto criativo como uma exposição de uma verdade minha, de uma verdade maniqueísta, de uma verdade tirânica, não é? Eu penso o ato criativo muito mais como a afirmação de uma quase que impossibilidade de exprimir uma verdade. Eu diria que eu parto muito, inclusive, dos rascunhos, das coisas que realmente eu não consegui solucionar num plano lógico, não é? Dos vestígios, das ruínas, não é? Para a criação, né? É muito isso. Então, eu escrevo contra a minha letra. O que eu estava sentindo, afinal de contas, é que, enfim, era uma incompreensão enorme, não é? Da parte do entorno, não é? Como eu volto à cena, eu estava exatamente na Estação Rato, e aí me lembro bem, né, dos olhares assim muito muito assustados, né, assim, para mim, porque eu estava escrevendo, né, e isso assusta, né? O que não assusta, então, é alguém estar com o celular, mas alguém com a caneta, com um caderno, escrevendo na rua, na estação, no espaço público, né, causa um certo choque, não é? Mas eu acho que, na minha trajetória, sempre foi muito comum essa coisa, infelizmente, assim, né, de a cor assustar, né, eu sempre procurei rir disso, né, assim, né, eu quis
talvez não tenha feito isso, mas eu quis muitas vezes dizer, não precisa ter medo de mim, assim. Mas eu nunca fiz isso efetivamente. Eu acho que o teatro perderia um pouco a graça também, não é? Se eu, assim, me vendo como ator ali também, né, da vida social, você fala, não tenha medo de mim. Não, se você acha que deve ter medo, então tenha medo. Aí a peça fica mais interessante. Mas foi dentro desse teatro, assim, que foi um teatro de crise, pensando, né, o nosso estar como representação, sempre, não é? Então, foi daí que me veio essa questão, assim, escrevo contra a minha própria letra, ou seja, escrevo contra aquilo que profundamente sou, que efetivamente sou. Então, num contraponto com Derrida, né, do livro O Animal que Logo Sou, então eu diria assim, escrevo contra o humano que logo sou, né? Já que essa letra define o humano, então escrevo contra o humano que logo sou, que então sou, não é? É mais ou menos por aí, não é? Muito obrigada, fui super respondida. Mas me desculpe se eu não cheguei ao núcleo das questões que você coloca, porque também, assim, não, eu acho realmente difícil falar sobre o próprio trabalho. Não, foi ótimo. Muito obrigada. Eu agradeço. Agora é a vez da pergunta do Arão. Boa noite, eu só estava ligando o áudio aqui. Antes de fazer a pergunta, eu só vou fazer um comentário aqui sobre o poema O Animal Realidade. Quando eu li esse título assim, é um título bem forte, do meu entender. E antes de ler esse título, eu estava lendo um texto do Biratan D'Ambrosio, que é um estudioso mundialmente conhecido, muito famoso, e eu arriscaria dizer que ele é fundador do termo etnomatemática. Aí, no texto dele, um pensamento que ele conclui dizendo a seguinte frase: tem-se não mais que visões parciais da realidade. O que ele quer dizer é que a realidade, para cada cultura, para cada lugar que você for do mundo, ou para cada micro lugar que você for, por exemplo, até na região de Ouro Preto mesmo, a realidade vai ser diferente, né? Só um comentário aqui que eu achei interessante, que eu estava lendo um texto, estava falando sobre a realidade, aí quando eu fui fazer esse trabalho aqui, tinha o texto, o título ali, O Animal Realidade. Só um comentário assim. Agora vou para a pergunta. O seu livro ele estava marcado para ser lançado em 2020. E aí, devido à pandemia, ele só foi lançado em 2023. Aí, se for possível, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre os sentimentos, porque você teve tanto trabalho, estava marcada a data, estava tudo certinho, parece que é em comemoração ao seu ano de aniversário aí, né, de 50 anos, e se você quiser falar sobre os sentimentos que gerou isso, porque eu acho que a pandemia gerou muitos sentimentos em muitas pessoas, né? E aí isso, e o livro que estava pronto para 2020, quando surgiu a pandemia, o mesmo que foi lançado em 2023, ou fez poemas, muitas questões, só isso. Sim, muito obrigado pela pergunta, pelo comentário. Sim, eu até disse, assim, né, na nota de abertura a esse livro, que o planejamento para 2020 não era para exatamente chamar a atenção para a minha chegada aos 50 anos, não era bem isso, né?
era exatamente porque, como eu venho de um projeto de construção de uma obra poética, não é? Isso foi minha utopia, digamos assim, não é? Já no final da década de 1980, eu busquei muito isso, assim, né? Isso era aquilo que me levava, assim, a ter um entusiasmo, assim, né? Muito especial com a escrita de poesia, que era esse de não buscar fazer apenas alguns poemas interessantes, um livro de poemas, mas realmente sonhei, né? Tive essa utopia de construir uma obra poética, né? E aí, ao longo, então, desse período, né, de 1988 aí até 2020, 23, enfim, né? Mas, assim, precisamente quando veio, né, 2020, o ano de 2020, com a pandemia, claro, foi digamos que um limite, né? Um limite histórico, um limite pela via do sanitarismo, quer dizer, digamos que o sanitarismo, e aí o sanitarismo articulado, evidentemente, a toda a questão ambiental, enfim, tudo isso nos levou, então, né, àquela situação, aquele terror pandêmico, né, que começa ali em 2020, e todos vivenciamos aquela possibilidade do adoecimento, da morte, perdemos, não é, conhecidos, amigos, parentes, enfim, foi todo aquele terror, não é, que se apresentou ali. E isso, então, me levou a compreender que, se eu lançasse o livro ali em 2020, seria até um assinte, uma afronta, um desrespeito a toda aquela situação terrível, né, que estávamos vivendo, né? Então, meu sentimento era basicamente isso, que eu não poderia, em nome do meu ego, assim, né, lançar o livro e ignorar toda aquela situação, assim, né, que vivenciávamos, né? Então, foi basicamente por isso que eu decidi esperar, assim, o pós-pandemia, mesmo sabendo que esse pós-pandemia, em termos, assim, digamos que realistas, que não viria, assim, como uma redenção, né? Eu não alimentei essa ilusão. Eu acho que, no caso do Brasil, especialmente, nós vemos que as mais de 700 mil vítimas, né? Vítimas, enfim, né? Que foram pessoas que morreram efetivamente, né? Claro que o número de vítimas, né? De pessoas que adoeceram foi, né? Muito maior, claro, não é? Absurdo, mas, assim, absurdo também esse número tão grande de mortos, né? Então, eu realmente retardei esse lançamento porque, como eu disse inicialmente, o meu ato de criar, o meu modo de me colocar na própria cena da literatura, das letras, é um modo marcado pela responsabilidade social, pela responsabilidade humana. Então, essas coisas que há muito tempo já estão fora de moda, não é? Então, eu levo muito isso em conta. Em outras palavras, eu nunca pensei em escrever para ganhar prêmio, né? Na verdade, eu pensei e penso em escrever muito para construir uma certa assinatura, daí que o próprio Desforra tem a minha assinatura na capa, que não é nenhum gesto também narcisista, mas é exatamente para colocar a manuscritura ali, não é, como um traço, quer dizer, exibir a letra do seu modo, né, assim, que, inclusive, na forma ali da assinatura, não é nada assim
que se possa considerar, inclusive, belo, né? Assim, harmonioso, né? Assim, está muito mais para o monstruoso, para o grotesco, né? Então, o livro traz na capa exatamente, né, a minha rubrica, não é? E que é uma forma, né, de sinalizar, então, né, para o fato de que, para mim, construir uma obra seria construir uma assinatura, né? É isso. Obrigado. Eu que agradeço. Ótimo. Vamos prosseguir, as meninas. Agora é a vez da Marta falar. Uhum. Boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim. A minha primeira pergunta tem a ver com uma frase que inicia antes dos poemas. Tá escrito assim: o espaço, habitação do homem, é também seu inimigo. Milton Santos. Eu queria saber qual que foi a intenção do autor de começar o livro, né, com essa frase. Sim, muito obrigado. É a epígrafe, não é, de Milton Santos, que é do seu livro, Pensando o Espaço do Homem, não é? Milton Santos, o geógrafo negro, baiano, como se sabe, é uma das minhas referências. Ou seja, pode soar estranho, né? Porque geralmente referências assim para escritores são outros escritores, claro, tem inúmeros escritores como referência e tudo, mas assim tenho também, não é, pessoas autores de outros campos, né, que são referência para mim, e Milton Santos é um desses casos. O Milton Santos, evidentemente, ele é também uma referência para mim, enquanto um sujeito negro, não é? Então, nessa passagem aí do seu texto, né, o que se coloca é exatamente esse mal-estar ao qual eu me referia, não é? Que se produz no espaço, né? Quando olhamos assim em detalhe, não é, a produção literária, nós vemos que essa produção é marcada muito mais pela categoria tempo do que pela categoria espaço, né? Então, o impacto da obra de Milton Santos, que é uma obra que reconfigurou, inclusive, a própria noção de espaço, a ideia de espaço, que trouxe, não é, a questão do território como sendo, não é, a questão geográfica, assim, não é, mais importante, e como tal, uma questão multidisciplinar. Não é possível compreendermos o território para Milton Santos, né, apenas em termos concretos, né, físicos, a partir de uma geografia física, não é? Daí Milton Santos vai descortinar toda uma problemática sobre o território, né? Então, o meu diálogo com essa passagem do texto é exatamente porque o que me comove é muito essa questão de nós não podermos, por exemplo, numa cidade assim, né, não podermos exercer o nosso direito constitucional de ir e vir. Esse tipo de situação, que não é só no Brasil que nós encontramos, é por toda parte, não é? Nós não temos o direito à cidade, não é? Que é um título de um livro de um outro grande geógrafo, não é? Henri Lefebvre, não é? Ou seja, esse direito à cidade nos é negado. Na minha experiência, então,
experiência de vida, não é? Realmente essa questão assim, né, que Milton Santos formula como o espaço como um inimigo, né, aí do homem, essa questão de uma inimizade, não é, que se encontra ali no espaço, isso para mim sempre foi muito premente, não é, a ponto de eu realmente me mover da categoria tempo, que, como eu disse, não é uma categoria estruturante na produção literária, ou seja, essa coisa de estar sempre dialogando com o tempo. É claro que a obra de Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, é exatamente um exemplo assim acachapante sobre essa relação com o tempo, mas é claro, assim, né, se a gente retoma lá com os gregos e tudo, a questão da memória, não é? Como que isso, de fato, como que a memória é estruturante, não é? Disso que nós passamos a chamar de literatura. Claro que lá na origem, né, as coisas eram diferentes, não é? Essa própria relação com essa dimensão da memória era diferente, pouco a pouco, pouco a pouco não, ao longo, né, de séculos, né, e para ficar especialmente no Ocidente, cada vez mais nós passamos a ter eu diria que uma customização da memória a ponto, né, de chegarmos assim a reducionismos terríveis, assim, né, e digo isso especialmente no campo da literatura, não é? Então, uma produção literária que é muito marcada por, digamos, por toda até uma lógica, digamos assim, não é? Que é uma lógica temporal, não é? Enfim, né? E uma busca aí sempre, digamos assim, né? De elementos, né? Subjetivos, claro, né? Mas de uma certa subjetividade que acaba por ignorar as relações espaciais. Agora, no meu caso, então, o que eu busquei, né, foi exatamente foi sair da categoria tempo, não é? Dessa relação, assim, que, no caso, até como não nos lembrarmos de Drummond, né? O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, não é? Poema Mãos Dadas, e evidente que, nesse exemplo de Drummond, não se pode falar, assim, de uma oposição ferrenha entre a categoria tempo e a categoria espaço. Não, Drummond é um poeta fundamentalmente espacial, não é? Como sabemos. Então, quando pegamos lá a Confidência do Itabirano, vemos como que ali há toda uma fenomenologia do espaço. Há alguns anos vivi em Itabira, não é? Por isso sou triste, não é? A questão lá do ferro e tudo isso sendo trazido, aquilo que Wisnik trata lá no seu ensaio, né? Sobre a mineração, em Drummond, enfim, né? Toda a materialidade que marca a obra de Drummond. Mas, enfim, né? Todos esses volteios para dizer que a geografia me interessa muito como um todo, e a geografia de Milton Santos me interessa especialmente por ser realmente uma elaboração de um geógrafo negro com uma experiência, então, muito forte, muito, eu diria até que dramática em certos pontos, né? De como se dá a nossa relação enquanto sujeitos sociais negros com o espaço, né? Então, nesse sentido que eu tomo, né, essa sua passagem aí para a epígrafe dessa coletânea aí, 19 poemas refugiados, né? Agora é a vez da pergunta da Gabriela. Boa noite. A minha pergunta
é sobre o poema Solilóquio Épico. No seu poema Solilóquio Épico, solilóquio, no caso, seria uma espécie de reflexão, né? E parece que você faz mesmo uma reflexão sobre o mundo moderno e você escolhe como interlocutor aí o nosso queridíssimo herói homérico Odisseu, né? Ou Ulisses, que é o nome que você dá. E várias coisas me chamaram a atenção nesse poema, né? Primeiro, dá para ver a crítica ao nosso mundo moderno. Por exemplo, na penúltima estrofe você faz uma crítica à alienação virtual. Tem uma estrofe que você fala sobre o capital travesti do dia que cristandade liberal, que aí você está falando da hipocrisia desses sistemas que se dizem civilizados e cristãos, mas que perpetuam desigualdades, exploração e tudo mais. Mas, enfim, várias coisas me chamaram a atenção. Mas o que eu queria te perguntar é por que você escolheu o Ulisses para ser o interlocutor dessa reflexão? Tipo, ele refletiria essas tensões do nosso mundo atual? O porquê da escolha? Sim, muito obrigado. Excelente comentário, enfim, né? Pergunta. Pois é, esse solilóquio, né? É claro que é uma referência, né, a perquirições, né, de um sujeito, né? Nesse caso, essas perquirições se apresentam, né, a partir dessa referência aí de Ulisses, não é assim? Digamos que o Ulisses aí, o Odisseu, né, é o herói, então, homérico, né? É internalizado, né? Nós temos aí uma cena de intersubjetivação, né? Que, na verdade, a questão é mesmo aí interior, e dentro daquilo que eu dizia, assim, né? De uma busca de autocompreensão, num primeiro momento, e num segundo, né? Uma busca de compreensão, não é? É exatamente o tensionamento, não é, que eu creio que tenha buscado aí, não é? Quando falamos em Ulisses, não é? Quando falamos nessa figura do herói, não é? É claro, né? Nós logo estamos levando em consideração o épico, não é? Então, o narrativo. E aí, por essa via, nós estamos, né, levando em consideração o processo histórico, não é? Não é possível, né, à luz desse poema que eu tentei elaborar aí, é que não é possível lidar com o processo histórico só a partir de uma perspectiva, não é? Que é preciso realmente tensionar as várias perspectivas. Então, sempre essa hesitação, né? Sim, sim, não, não é? Porque chega a ser, evidentemente, um despropósito, chega a ser algo assim inconsequente até lidar com o processo histórico com um desejo de uma coesão absoluta, de uma coerência absoluta no processo histórico. Não, o processo histórico é contraditório mesmo, não é? Então, o poema assume isso, não é? E, a partir daí, o poema se desdobra, então, né, como um tecido contraditório, não é? Então, esse solilóquio que em si, não é? Contraditório, porque ele tem também, né, uma perspectiva de colóquio, né? Assim, ele está, assim, digamos que entre o eu e o outro, né? Ele está nesse lugar
aí intermediário, não é? E aí eu creio que, no geral, assim, né, esse poema também é revelador de um não saber, não é? Acho, inclusive, que o que torna a poesia muito perigosa, não é? É exatamente o fato de que é uma cena de não saber, não é? É uma cena de desvelação de um pensamento sem conhecimento, isso, claro, citando aqui um texto de Alain Badiou, né, que está lá em Para uma Nova Teoria do Sujeito, que é exatamente sobre o poema, quando Badiou define o poema como um pensamento sem conhecimento, né? Então, esse solilóquio épico, não é? É de fato assim um momento que é um momento de recordação. É claro que não é possível assim, né, transitar por Lisboa sem pensar, né, assim, em Ulisses, né, sem pensar na Odisseia, enfim, né? Isso não é possível desvincular o contexto europeu também da Grécia Antiga, não é? Então, esse poema lida com todo esse arcabouço aí de questões. Né? Beleza, obrigada. Nada, Agora é a vez. Ai, desculpa. Agora a vez da pergunta da Marina. Oi, gente, vocês me escutam? Legal. Boa noite. Querida, estamos te ouvindo bem. Legal. Eu acho a pergunta de vocês sempre muito interessante, eu me sinto meio boba. Mas eu fiquei pensando, boa noite, professor, boa noite, professora, boa noite a todos. Eu fiquei pensando sobre os títulos e o conteúdo dos dois poemas, O Tempo Sem Essência e A Substância do Instante. E aí eu tentei escrever, mas em ambos os poemas você parece clamar por uma certa significância de sua vida. E depois, durante a nossa conversa, você citou o termo acontecimentos criativos. E aí eu vou fazer 3 perguntas. Vamos lá. Você acredita que você necessita da escrita para amarrar o sentido do que você viveu? É assim que você vive, precisando da escrita para amarrar esse sentido? É assim que você checa que você está vivo? Quando foi que a escrita ela assumiu o lugar de escrita e não poemas juvenis? Ou quando você tinha 10 anos, a escrita já te tomava esse lugar? Sim, obrigado. Eu tive a impressão que são 2 questões, são 3. São 2, né? Eu acho que a primeira, ela só tem um subtítulo, né? Que é assim que você checa que você está vivo? Eu acho que é só um subtítulo, são 2 perguntas. Ok. Pois eu devo dizer assim que a minha relação, né, com a escrita criativa, em especial, não é? Realmente foi uma relação, e é uma relação, assim, muito, digamos assim, uma relação marcada por uma pressão, né? Foi sob pressão, continua sendo, melhor, assim, né? Uma exigência, assim, um chamado, né? Não nada assim em termos, digamos que misteriosos, não, assim, né? Mas algo vinculado mesmo, assim, à vida, não é? A vida como ela é, não é? Então,
essa coisa das tensões mesmo da vida. Quer dizer, isso que em mim demandou o ato criativo, assim, né? Isso que solicitou o ato criativo como, inclusive, um modo de continuar vivo, né? Então, não há outra coisa, nunca houve outra coisa assim maior, no meu caso, né? Não foi, por exemplo, coisa assim que a psicologia poderia explicar como forma de você acessar um determinado grupo social, não é? No meu caso, não foi isso, e nem é isso, né? Quer dizer, essa coisa de me tornar interessante para um determinado grupo, né? A escrita, para mim, não é essa a questão, né? É questão mesmo de respiração, E aí sim, não é? Quando você me pergunta, eu me dei, assim, por mim, digamos, né? Numa construção assim, né? A escrita me trouxe isso, sim, ali pelos 16 anos, eu me lembro bem, 15, 16 anos, era um sentimento, assim, muito benfazejo, era muito gratificante poder escrever, não é? Assim, aquelas primeiras coisas, não é? Então, senti essa necessidade de exprimir a minha maneira, não é? Aquilo que eu estava sentindo, não é? Então, no início foi essa questão mesmo. Então, era uma constatação, né? Era uma checagem mesmo, assim. Mas eram muitas outras questões, mas eu diria que todas essas questões vinculadas mesmo a um certo sentimento de que eu não tinha sentido, né? Quer dizer, eu acho que isso permaneceu, né? Acho que era a busca de sentido, não é? Era uma forma, né, de descortinar o sentido de estar no mundo, né? E aí, nesse processo, é claro, né, as coisas foram tomando, assim, vários rumos, né? Eu no início, é claro, né, não havia nada ali demais, né? Quer dizer, eu acho que até ali pelos 20 anos, talvez, né, um pouco menos, ali pelos 18 anos, 19, né? Era algo assim que não muito espontâneo, claro, né? Mas ali pelos 20, 21 anos, eu começo a assumir isso. É claro que nesse momento, quer dizer, aos 18 anos, eu já estava na faculdade de letras, e aos 20, então aí eu já tinha um repertório já de leituras, não é? E esse repertório de leitura, de criação literária, ao mesmo tempo veio com uma relação com com outras várias manifestações, né, culturais. Então, o teatro me marca, a música, as artes plásticas, isso tudo foi me marcando, assim, não é? Depois, acho que a dança contemporânea me chamou muita atenção também, teve um certo influxo, né, sobre a minha produção, a referência, assim, né, da produção de vanguarda, da poesia concreta, dos vários movimentos de vanguarda, tudo isso fez parte, assim, desse caldeirão, assim, de coisas, de tal forma que eu assim, passei também a vincular cada vez mais a escrita, não é, a outros, digamos que a outros processos, não é, criativos, e acho que aquilo que eu escrevi, que eu escrevo, assim, é resultado dessas fricções, dessas aproximações, assim, entre vários sistemas semióticos, né?
Então, é bem por aí. Ótimo. Obrigada. Obrigada, Emília. Quem é o próximo? Agora é a vez do Lucas. Boa noite, Anelito. Boa noite, Guiomar. Boa noite para todo mundo. Então, Boa noite. eu não sei se o Anelito ele tem conhecimento, mas, assim, hoje a gente tem várias pessoas na música, assim, no rap, principalmente, que usam muito da poesia, assim, nos seus versos para falar, assim, dessa questão racial, assim, e tal. A gente pode citar o Baco Exu do Blues, né? O Djonga, que foi aluna da UFOP até, inclusive. E então eu queria saber, assim, na sua opinião, como que você vê o diálogo entre a música e a poesia, assim, pensando nessa questão racial? Sim, muito obrigado. Claro, acho que o diálogo é fundamental, não é possível deixar, assim, né, digamos, de explorar, antes de mais nada, as tantas possibilidades, não é, digamos, de criação, os tantos recursos, não é, que nós temos digamos, nos vários sistemas, assim, né? Acho que o que vemos, especialmente com as tantas músicas negras, né? O rap claro que é uma dessas expressões, assim, notáveis, né? Exatamente por isso. Acho que o que vemos é sempre aquilo que está lá no jazz, né? Que é a impureza, né? Na verdade, o que define a música negra, as músicas negras, é o preceito, não é? Da impureza, chamemos isso de mestiçagem, de hibridismo, não é? Então, as fricções, né, são fundamentais, assim, e creio que o que nós temos aí, do ponto de vista, inclusive, político, não é? É algo sempre potente, não é? Porque é a afirmação do diversal, como diria Nego Bispo, né? Então, é o diverso, né, que, de fato, assim, né, nos interessa atingir, não é? Quando inicialmente eu me referia exatamente ao preceito assim da Foné, em oposição ao preceito do Grafos, é porque se quisermos, né, assim, enfrentar as mazelas do colonialismo, e o racismo evidentemente é uma delas, né, nós precisamos enfrentar o purismo, né, assim, que fundamenta assim essas práticas, né? Pegarmos assim o racista, evidente que ele é um purista, né? Então é um puritano, ele não quer mistura, não é? Então o nosso, digamos que o nosso campo de ação, né, nas artes, eu creio que isso, inclusive, é o que dá uma dignidade extraordinária a esse campo, né? E aí, digo, não só a literatura, mas as artes em geral. Esse campo de ação é exatamente estruturado, né, por esse preceito da diversidade, não é? E acho que, por exemplo, quando vamos para a poesia, que é o meu caso, né, nós temos que lidar assim, né, com uma tradição que é uma tradição puritana, não é? Que é uma... Enfim, isso me causou e me causa um mal-estar muito grande, porque a referência fundamental do campo da poesia, por toda parte, é sempre muito puritana, não é? É sempre aquele tipo de coisa assim, eu não me misturo com isso, não é?
Eu não... aquela coisa, assim, é uma referência blasé, não é? Da indiferença, não é? Há, sim, um texto muito interessante de Susan Sontag sobre o poeta, em que ela fala do poeta como um aristocrata, não é? Eu sei que Susan está lidando assim com uma perspectiva que na linha de pensamento dela, é claro, é potente, sim, é até revolucionária, assim, mas acaba dando margem assim para determinadas interpretações, assim, né? Desse tipo, assim, o poeta como sendo aquele indiferente, não é? Aquele que não se mistura, aquele que está acima, não é? Do bem e do mal, não é? Esse é o problema. É claro que eu penso, sim, né, digamos que numa boa interpretação, numa interpretação de boa fé do texto dela, eu penso que ela quis demarcar o lugar, digamos, albatroz do poeta à sua maneira, né? Quer dizer, o lugar albatroz do poeta, pensando no poema de Baudelaire, é exatamente esse do belo, não é? O albatroz é belíssimo, né? E é estranho, assim. Então, assim, né? É a estranheza, né? Que define o poeta. Mas aí, de fato, assim, esse conceito de aristocracia dá margem, assim, ao contrário do conceito do albatroz, porque na cena do poema baudelairiano, do poema de Charles Baudelaire, o albatroz, a questão ali é todo o sofrimento ao qual, não é? Até, estou dizendo sofrimento, estou até sendo mais sutil, né? Mas assim, é toda a esculhambação a qual as pessoas, então, enfim, os marinheiros, ali no caso, submetem a grande ave do mar, né? O albatroz, não é? Ele é comparável ao poeta, não é? Exatamente por ter grandes asas, mas não poder voar, não é? Então, ele é um exilado no chão, né? Assim vive o poeta albatroz, um exilado no chão. Suas asas de gigante o impedem de voar, não é? Certo, né? Nós poderíamos, então, pensar que Sontag estaria nessa dimensão, de buscar fixar o estranhamento do poeta a partir dessa ideia da aristocracia. Mas o fato, então, se não há nenhum problema no extraordinário ensaio de Sontag, há um problema, sim, em muitos poetas de acharem, não é? Ou a grande parte, não é? De até essa grande parte se achar realmente melhor que as pessoas em geral, não é? Eu gosto muito da definição que José Craveirinha, o poeta moçambicano, dá sobre o poeta, que é exatamente o poeta gente, não é? Craveirinha diz num poema assim, não, eu sou o poeta gente, não é? Isso é muito belo, assim, né? Porque se dizer poeta gente é se dizer poeta banto, né? Porque banto é gente, não é? Então, nesse sentido, o poeta está participando da experiência comum da sociedade, não é? Ele é aquele que comunga com os outros. Aí de Craveirinha para o Rapa, né? Quer dizer, aquela coisa da comunhão, né? Então, assim, aquela coisa de comungar, né? De fato, o poeta, como um sujeito da comunhão, foi colocado pelo próprio Otávio Paz, num ensaio também belíssimo, né? Mas, enfim, eu diria que o que o rap faz, só para voltar aqui à sua questão, de fato é promover, não é? Isso que a poesia
procura, enfim, né? Então, essa ideia de ritmo e poesia, né, o rap, né, é muito potente exatamente a partir daí, né? Enfim, vemos como que a cena hoje, com o sarau, né, acústico, né, no Rio e tudo, né, poesia acústica, né, como que isso tudo é, de fato, assim, fundamental, e claro, e isso tem impacto, né, sobre a linguagem poética, influência das várias músicas, não é? Claro, mas dizendo especialmente sobre o rap, é claro que vemos essa influência, mas é interessante quando a gente volta à fita e pega um poema como Litania dos Pobres, de Cruz e Souza, do livro Faróis, né? Como que aquilo ali já é um rap, né? Quer dizer, há muita estrutura de rap assim na poesia, e cito esse aqui, né, como um exemplo notável, assim, não é? Dessa convergência, não é, entre poesia e música. Não sei se mais confundi que expliquei. Não, explicou bem, valeu. Tá ótimo. Adorei a definição do craveirinha. Muito bom. Agora a próxima pergunta é da Mariana. Oi, pessoal, boa noite a todos, Anelito também. A minha pergunta é sobre de que forma você pretendeu atingir o público com a sua obra. Porque, assim, você falou muito sobre ser uma questão para você de autoconhecimento, né, de uma questão, assim, parece mais pessoal, mas quando a gente também escreve para alguém, né? Eu acredito muito nisso. E eu queria saber para quem você escreve e que tipo de recepção também. Ah, sim, fantástica essa questão, assim. Eu tenho sempre em vista, não é? Um leitor que, digamos, seja, antes de mais nada, seja tolerante, algo assim que sempre me marca, assim, né, no ato de escrita, é exatamente a necessidade de preservar o espaço de interação do leitor, que eu compreendo exatamente como a zona de interdição, para que para que o leitor entre, não é? No processo, é preciso que essa zona de interdição, o espaço do não dito, não é? A interdição é natural a qualquer discurso, só é possível falar sobre algo à medida que nós nos calamos sobre outras tantas coisas, né? Então, lá na ordem do discurso, de Michel Foucault, está lá, como uma das condições de possibilidade do discurso, exatamente o quê? A interdição, não é? Agora, no caso do ato criativo, em que é evidente que você precisa, não é, chegar ao leitor, você não escreve para você mesmo, né? Mas eu sempre compreendi e continuo compreendendo que é preciso respeitar a inteligência do leitor, que é fundamental não dizer tudo, até porque dizer tudo é uma pretensão assim que autoritária, não é? A pretensão de dizer tudo é uma espécie de fascismo na linguagem, não é? Então, tirar a linguagem assim de um veio, de um horizonte fascista, significa dizer pouco. Nesse livro, então, enfim, né, nos vários momentos aí, nós temos um momento que é o livro Traços, que originalmente foi publicado pela Patuá em 2017,
e lá em traços, né, assim, que já a partir do título traz exatamente essa ideia, não é, de que o poema, então, é um traço, né? Quer dizer, é uma pincelada, pensando nas artes plásticas, não é? E esse livro é um livro muito silencioso, que está agora, né, dentro dessa poesia desunida. Então, lá, por exemplo, há um poema que é apenas uma pergunta, não é? Vivo? O poema é só isso, né? Vivo? Ou seja, é isso que eu compreendo como respeitar a inteligência do leitor, né? Para que ele interaja, então, e é só isso mesmo, numa página toda em branco, né? Vivo. Então, há um outro, né, de que eu me lembro aqui agora, que é exatamente assim, né? Além do que tenho calado, nada a dizer. Então, esse tipo de leitor que é perspectivado, primeiro que eu penso que essa ideia de que o leitor precisa, assim, digamos, de colo, né? De que o leitor precisa ser, assim, adulado. Quer dizer, eu penso que essa é uma ideia muito violenta até, não é? Então, eu não penso que haja texto que não tenha sentido. Quer dizer, eu até penso a relação entre o texto e a canção Copo Vazio, de Gil, né? Quer dizer, um copo vazio está cheio de ar, né? Então, não há texto desprovido de sentido. Na verdade, não é por uma lei, é claro, é pela lei da física mesmo, né, que não há possibilidade da vazieza absoluta de sentido. Então, a questão de atingir ou não um leitor, uma comunidade de leitores, isso é uma questão assim externa à obra, não só a obra literária, mas as obras em geral. Se você tem, então, investimento numa obra, evidente, assim, né, considerando um certo nível de elaboração, não é, nas obras artísticas em geral. Se você tem ali um determinado nível, não é, havendo investimento em divulgação, em distribuição, marketing, você, então, estimula o interesse pela leitura, não é? Então, quando não há esse investimento, tem até uma reflexão que Theory Eagleton faz lá, né, no seu Teoria da Literatura, uma introdução, em que ele chega a mencionar que Shakespeare não era considerado o máximo, não tinha audiência lá no seu tempo, evidentemente, assim, né, que o valor da obra, quer dizer, a questão que ele sintetiza é exatamente essa, o valor da obra não está exatamente só na obra, né? Quer dizer, o valor se constrói a partir de relações, não é? Então, assim, né, à medida que a obra é colocada em relações, no campo, né, das artes, aí é que nós temos um valor, quer dizer, então, todos os livros aí que hoje tem uma comunidade enorme de leitores, evidentemente que esses livros só chegaram a esse ponto, claro, temos a arte, temos o engenho e tudo, mas chegaram exatamente porque houve investimento, assim. Eu estou falando aqui com vocês, compartilhando sobre um livro que sequer foi colocado pela editora, né? Infelizmente, dadas várias situações, quer dizer, mas esse livro não foi colocado assim, em nenhum prêmio, assim, não foi em 2023, um ano ainda super difícil, também em razão da pandemia. Quer dizer, isso o livro não disputou prêmios, não. A edição de 200 exemplares, assim, eu acho que ainda há exemplares impressos, né? Quer dizer, eu acho que poucos exemplares, né? Mas me parece que ainda não está esgotada, né? Me parece que restam
cerca de 30 exemplares ainda, né? Quer dizer, houve lançamentos nas capitais do Sudeste, no Sul, mas, enfim, tem toda aquela questão também em relação à poesia. A poesia não vende. Eu nunca acreditei nisso. Na verdade, não acredito que nenhum produto não venda, desde que seja bem realizado. Então, estou estendendo, mas é só para dizer que nunca escrevi, nem escrevo assim, com essa compreensão de que estou escrevendo para mim, assim, né? Escrevo, sim, para um leitor, mas para um leitor que tenha um coração inteligente, como Hannah Arendt dizia, né? Ela dizia que essa frase, né, assim, ela define, né, a poesia assim, né? Segundo ela, só em francês, né? Un cœur intelligent. Assim se define a poesia, né? Um coração inteligente, poeta, né? Dotado de um coração inteligente, não é? E aí o que se espera do leitor, a meu ver, também é um coração inteligente, no caso, especialmente da poesia, né? Em especial da poesia. Muito obrigada, Nelito. Eu que agradeço. Vamos dar prioridade para quem está com a mãozinha levantada e depois, no final, as dos chats, tá, gente? Então, Bom, vamos continuar. Porque estamos agora... terminando o nosso tempo, tá? Agora, te peço respostas mais breves, Anelito, que está quase acabando nosso tempo, né? Ainda tem um monte de gente querendo te perguntar coisas, tá? Vamos lá. Bom, agora é a pergunta do Luigi. Boa noite a todos, boa noite, Anelito. Primeiramente, obrigado, né, por essa explanação da sua obra para a gente. E a minha pergunta é de um poema que a Gabriela já perguntou, que é o Solilóquio Épico. E nessa sua última fala, o senhor também já fala um pouco dessa pergunta que eu irei te fazer, que é sobre essa questão da necessidade de falar, toda hora querer dar uma narrativa acerca das coisas, né? Porque o solilóquio também pode ser entendido como essa querer colocar como certeiro os nossos pensamentos, né? E vemos nessa atualidade, né, a ressurreição de várias temáticas problemáticas, né, que ressurgem de opiniões negativas de determinados assuntos e que as pessoas querem colocar como uma verdade absoluta, né? Questões como principalmente do racismo, que é abordado no poema, né? O fascismo, e gostaria de saber a opinião do senhor acerca disso. Obrigado. Assim, antes de mais nada, é isso mesmo, assim, o tempo que temos vivido, né? E no espaço altamente ideologizado, né? E, nesse sentido, quero dizer, o espaço altamente mascarado, em que as coisas, assim, né, se tornaram muito mais escuras, né? Realmente é difícil, né, apreendermos aí as coisas, estamos muito distantes, assim, né? E a virtualização, é claro, é o que acabou por estabelecer, não é, exatamente esse tipo de situação. Então, como o poema Solilóquio Épico coloca, é claro, de uma maneira muito irônica, assim, né, porque quando lidamos assim com o épico, assim, é meio que estamos lidando com um impossível, né? Assim, não é possível mais nós termos, é claro, que um épico, né? O gênero épico, né? Tal como se tinha na Antiguidade Clássica, grega, especialmente, né? Porque
nós vivenciamos aí uma situação assim, né, de um abismo, né, e assim, né, um abismo entre nós e o mundo, né, assim, temos essa dimensão, né, não temos nem com quem conversar e tudo, né, ficamos aí falando aí para as paredes virtuais, essa é a vida, né, que se leva por toda parte, não é? Então, realmente, o que o poema tenta é suscitar, né, esse tipo de questão, e, assim, de um modo que é muito, como eu disse, né, inicialmente, esse modo contraditório. Então, o poema dispõe esse rol de contradições, né? Sim e sim, não e não, não e sim, sim e não. Então, nessa conversa interior, né, nesse solilóquio, né, impossível, né, épico, né, no momento em que o épico, então, a narrativa é algo impossível, né, porque, enfim, né, vivemos um permanente isolamento, né, falar o que, a quem, né, esse tipo de coisa que o poema tenta suscitar, né. Muito bom. Agora, Mariana. A Muito gente tem a obrigado. Mariana, a pergunta dela. Mariana, por favor. Que saco. Eu acho que a Mariana já perguntou. Eu acho que ela não tirou a mãozinha. Tá. Luísa Diniz. Luíde, seu microfone tá ligado. Oi, tudo bem? Boa noite, todo mundo me escuta? Sim, perfeitamente. Sim, estamos escutando. Tá. A minha pergunta vai ser bem simples e é mais sobre a sua autobiografia, e eu queria perguntar sobre como as suas experiências nas universidades europeias e africanas influenciou no seu trabalho acadêmico e literário, especialmente no que diz respeito a pesquisas, a pesquisa sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, né? Sim, muito obrigado. A minha relação, assim, com as literaturas africanas é, antes de mais nada, de caráter, digamos que, epistemológico. O que eu quero dizer com isso? Assim, né? O que eu lido é exatamente com a questão do conhecimento, né? Que se coloca, não é? Que se perfaz, não é? Nessas literaturas, né? E daí o meu trabalho em Angola, Moçambique, o trabalho em loco, enfim, né? Foi muito importante, muito importante, né? Esse contato, né? Exatamente porque nós ficamos no Brasil assim sob o influxo assim, né? Muito forte do colonialismo em termos, né, da questão do conhecimento. Nós falamos, então, da colonialidade do saber, não é? É muito isso que caracteriza a nossa própria formação, nosso currículo, né? Nós somos produzidos, assim, né, por um currículo que é colonialista. Então, destruir esse currículo ao longo de uma trajetória acaba sendo um desafio muito grande. Assim, no meu processo, assim, que eu começo a trabalhar com o barroco, né? Então, que foi meu mestrado, né? Eu tentando assim, né, compreender a obra de Afonso Água, né? Especialmente então a questão do barroco em Minas Gerais, a conexão, é claro, dessa questão, né, do barroco com a poesia
de Afonso Águila, e aí, naquele momento, né, um livro assim, que tomei como uma referência para o aprofundamento dessa questão, que é A Dobra, de Gilles Deleuze, né, eu acabei por, então, ali descortinar a problemática do conhecimento, né, aí que entra, né, a questão do conhecimento, como algo fundamental, assim, né, nesse processo. Foi muito importante a minha experiência, por exemplo, já no mestrado, de perceber o barroco como uma presença africana, quer dizer, antes de mais nada, né? Então, considerando uma perspectiva que é muito instigante, né, que é a perspectiva de Lessama Lima, quando ele trata de Aleijadinho, lá na Expressão Americana, um livro dele, e aí ele trata Aleijadinho como representante da rebelião dos negros, né, a rebelião dos negros, então, na América, enfim, né, e isso nos dá, então, assim, né, uma possibilidade de avançar, no sentido assim, de perceber a barroquidade fundamentalmente vinculada à africanidade, não é? Então, à medida que eu vou avançando, né, eu vou cada vez mais ampliando esse leque, a experiência com as universidades europeias, quando ao longo do pós-doutoramento eu tratei sobre a relação entre o iberismo, né, e o barroco, e aí percebendo exatamente na Península Ibérica, não é, um lugar de hibridações, não é, à medida que a partir especialmente do século VIII, né, quando os árabes, então 8 depois de Cristo, quando eles chegam ali à Península Ibérica e tudo, e ali se dá, né, toda digamos que um processo, não é, de hibridação que, evidentemente, de hibridação cultural e tudo, né, que tem a África como a sua principal referência, né? A partir daí, quer dizer, eu lido com uma perspectiva do papel, inclusive, que o Atlântico vai desempenhar, né? Então, poéticas transatlânticas, né? Como que o Atlântico, como lugar de passagem, de trânsito, né? Dos escravizados, enfim, né? Esse trânsito, como que isso vai marcar definitivamente o nosso imaginário, é claro, isso vai se colocar, não é, nas literaturas de um modo geral. Agora, como que isso entra, todo esse caldeirão de referências, assim, né, como que isso entra no meu processo assim, no caso do processo de pesquisa, tenho lidado, então, exatamente com isso, como eu disse, assim, né, como pensar de um modo que não seja exatamente esse do próprio colonialismo, né? Ou seja, como pensar a África a partir das suas próprias referências, das suas cosmologias, não é? E aí nós temos aqui no Brasil, é claro, digamos que um ambiente, né, muito favorável a isso, porque nós só podemos, né, encontrar a nossa singularidade realmente enquanto sociedade, enquanto povo e tudo, à medida que levarmos em conta esse background africano, né? Isso é fundamental, assumir isso para além das retóricas previsíveis, vazias, né? Assumir isso na prática, não é? Então, eu acho que é o trabalho fundamental, né? Trazer as literaturas africanas, assim, né, em geral, não só as literaturas africanas de língua portuguesa, não é? Trazer as cosmologias, não é? E nisso, assim, né, no caso das epistemologias hoje, né, chamadas do Sul, né, trazer tudo isso é fundamental para que a gente possa, então, se livrar
das garras assim do colonialismo e mais ainda do imperialismo, né? Americano, Isso mesmo. não é? É um pouco isso que eu vivo buscando. É isso mesmo. Anelito, o nosso tempo agora acabou. Quero te agradecer demais, viu, a sua participação. Sobraram 4 perguntas no chat. Eu acho que, não sei se tem como encaminhar para a Anelita essas perguntas. Tem alguma forma, queridos? Pode encaminhar no meu e-mail, que eu respondo também. Isso, eu vou te encaminhar por e-mail, e se você puder me mandar a resposta em áudios de WhatsApp, para te dar menos trabalho, Anílio, e aí eu encaminho para os meninos, tá bem? Né? Para eles não ficarem sem essa interação com você, tá bom? E te agradeço demais, muito rica mesmo, né? A sua participação, essa fala, e parabéns pela sua trajetória incrível, assim, né? Você, eu te considero assim, um dos poetas mais importantes assim da contemporaneidade, também por essa irradiação que você procura dar, né, ao trabalho de outros poetas, não só o seu, né, mas você está sempre investindo também, né? Isso acho que é uma característica minha também, né? Nós somos 2 guerreiros pela literatura, né, da nossa época. Então, isso é incrível, né? Você ter essa atuação também. Então, muito obrigada, tá, pela sua participação, né? Obrigada, Anelito. Boa noite para você. Muito obrigada. Muito lisonjeado mesmo, né, por estar aqui, por essa interação. Muito obrigado. Todo mundo te mandando 1000 palmas aí. Eu também. Então, para vocês. Obrigada. Quem quiser sair, então, já pode ir saindo, né? Inclusive a Anelita, eu vou ficar aqui um pouquinho copiando as perguntas e encaminhando